Olá, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre a herança na união estável. Gravei vídeos anteriores falando sobre o tema, mas muitas dúvidas aqui no meu canal surgiram e eu quero então sanar essas dúvidas. O Supremo Tribunal Federal, ele em 2018, através do recurso extraordinário 878694, ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. E esse artigo 1790, ele dava um regramento diferenciado à herança na união estável. E o Supremo Tribunal Federal não revogou esse artigo, mas declarou esse artigo inconstitucional, o que significa dizer que o companheiro, o convivente, equipara-se àqueles que são casados. Então, segue o mesmo regramento daqueles que são casados e que então herdam dos seus cônjuges. E ali tem no artigo 1829 toda essa regra da sucessão no casamento, que também hoje é utilizado na união estável. Então, nós precisamos ir ao artigo 1829 do Código Civil e extrair de lá as regras também para a união estável. Olha, o artigo 1790, ele tratava, ou melhor, ele trata, mas não é utilizado porque foi declarado inconstitucional, da sucessão do companheiro com regras próprias e diferenciadas. Regras sucessórias do cônjuge sobrevivente. E esse artigo, como eu disse, ele revelava que o companheiro, o convivente ali em união estável, ele tinha menos direitos que os que eram casados. Então, eles estavam em posição inferior à do cônjuge. Então, o Supremo Tribunal vem e declara a inconstitucionalidade. Ou seja, o companheiro antes, ele não herdava os bens particulares do falecido e ainda concorria na herança com os bens comuns com os parentes colaterais, que eram os irmãos, os sobrinhos, então, que eram os parentes colaterais, até os primos, né? E resguardava-se aí a ordem de vocação hereditária. Mas agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, equiparou-se a união estável ao casamento no que concerne aos direitos sucessórios. Então, vamos lá ao artigo 1829. Eu quero tratar com você deste artigo e explicar inciso por inciso para que você entenda, você que vive em união estável, quais os direitos que você, como companheiro, tem na sucessão. Aí, vamos lá. A sucessão legítima, ela defere-se na ordem seguinte. Aí vem o inciso 1 do artigo 1829 dizer que aos descendentes, ou seja, aos filhos, né, ou aos netos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, diga-se em concorrência com o companheiro, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. O que quer dizer este inciso? Primeiro, precisamos entender que a regra geral é que o regime da união estável, quando nada é previsto, quando não se tem um contrato falando sobre a escolha do regime, o regime é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo
que aqueles companheiros adquiriram na constância da união estável será partilhado meio a meio. Cada um terá direito a 50%. Então, na herança, isso quando houver separação ali de solução de união estável. Mas na herança, diz o seguinte, que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Aí fala que aos descendentes, aos filhos, né, em concorrência com o companheiro, salvo se este companheiro estiver escolhido o regime da comunhão universal de bens. Aí ele não herda. Por quê? Porque é o regime da comunhão universal. Ele é meeiro. Então, quem é meeiro não herda. Então, o convivente, o companheiro, ele já é dono de 50% na comunhão universal. Ele pode escolher ali, ele pode fazer uma escritura pública com seu companheiro e escolher o regime da comunhão universal de bens. E aí fala, ou no da separação obrigatória de bens. Então, quando é separação obrigatória de bens, os bens, eles não se comunicam. Então, eu, com a minha companheira, escolhi o regime da separação obrigatória de bens. Um exemplo. Aí, quando eu falecer, a minha companheira, ela não concorre ali com os meus descendentes, né? Trocando em miúdos para que você possa entender. E aí diz, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, na comunhão parcial de bens, que é a regra geral da união estável, quando não se fala nada, é o regime da comunhão parcial de bens, se não há bens particulares, o cônjuge não herda junto com os descendentes. Tá? Não herda junto, ou seja, ele já tem a meação dos bens adquiridos da constância da união estável. Se houver bens particulares, logicamente ele concorre com os descendentes. Isso é o que diz o inciso 1. Agora vamos ao inciso 2. Concorre com os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, se não tem filhos, o companheiro vai concorrer com quem? Com os ascendentes. Tá certo? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí vem aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Ou seja, o companheiro, então, ele concorre com os pais, né, do seu companheiro. E aí, no inciso 3º, se não há descendentes e se não há ascendentes, o cônjuge sobrevivente, ou seja, o companheiro, ele vai herdar sozinho, tá certo? Repare você que na concorrência com os ascendentes, não importa o regime de bens, a concorrência vai ali existir entre o companheiro e os ascendentes. E se não houver ascendentes e descendentes, logicamente, o companheiro ele herda sozinho. Exclui-se então os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos. Se tiver o companheiro, esses aí não herdam mais, não concorrem mais, como no regime anterior do artigo 1790, que o Supremo declarou inconstitucional. Tá certo? Então é importante, na união estável, que os conviventes, os companheiros, escolham o regime de bens. E sabe por quê? Porque vai passar a ser fundamental, não só para a meação, mas também para a sucessão. Então é bom que se escolha o regime de bens. Tá? Não se escolhendo o regime de bens, repita-se, a regra geral é o da comunhão parcial de bens. E não haverá mais também a restrição quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união. Então,
fica aqui este esclarecimento sobre a herança na união estável, através do recurso extraordinário 878.694, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 1790. Mas ele não definiu que o companheiro é herdeiro necessário. Há uma ação no Supremo, né, um recurso lá, para que o Supremo declare se o companheiro é herdeiro necessário, como o cônjuge, como os ascendentes, como os filhos. E isso aí ele não disse. Mas, ao meu entendimento, com esta decisão, logicamente o companheiro também é herdeiro necessário. Tá bom? Fica aqui então este vídeo para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curta o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe e um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus!